Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Francilene e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. A palestra de hoje começa iniciando o capítulo 15, que tem como título o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. E nós vamos falar esses itens primeiros aqui, o 1, o 2 e o 3. O 1 e o 2, o de que precisa o espírito para se salvar. E o 3, a parábola do bom samaritano. Muita gente já conhece, né? Continuando. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o capítulo 15, itens de 1 a 3. O de que precisa o espírito para se salvar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos a Deus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Gente, mas por que Jesus fala desse jeito? Né? Por que ele fala de fogo eterno? Por que Jesus fala de diabo? Né? Olha só, gente, a gente está lá no início, né, do milênio, lá em gente, não, século I, nem antes do século I, né? Século I, né? Antes, não, século I, exatamente. Então, a gente está lá atrás, imagina as pessoas, né, para entenderem isso, né? Então, assim, Jesus teve que ser forte nas palavras. Jesus tem que ser forte para eles poderem entender. Olha só, se vocês precisam ajudar os meus irmãos, vocês precisam ajudar os seus irmãos, né? E se vocês não ajudarem, vocês não estão fazendo caridade. Então, vocês vão ter problemas, né? Então, e esses, né, que estão à esquerda, que são os bodes, vamos dizer assim, também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? E ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la comigo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, isso está em São Mateus, né, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Então, Jesus diz que precisamos ajudar nosso próximo. Por isso, sem caridade não há salvação.
E que tipo de caridade a gente vai fazer, né? De novo, a gente entra no mesmo ponto. Que caridade é essa? Caridade é amor, amor ao próximo. Caridade é ajudar, não somente com dinheiro, né? Ajudar o próximo, a ouvir o próximo, a estar aberto para compreender, para ter compaixão. A gente já vai ver isso de compaixão, né? Estar aberto e ajudar o que está do nosso lado, os que precisam de ajuda. Não só os que estão na rua, situação de rua, aqueles que estão do nosso lado, o nosso próximo. E a gente vai ver isso, quem é o nosso próximo, na palestra do Bom Samaritano, na fala do Bom Samaritano. E aí a gente tem, no item 2, então, levantando-se, disse um doutor, nossa, desculpa, gente, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. O que está escrito na lei? Jesus sempre retórico, né? Sempre fazendo com que o outro pense para responder. O que está escrito na lei? O que leis nela? E ele respondeu. O homem, né, que levantou para tentar Jesus, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Fazer isso e viverás, entrarás na vida eterna. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? E aí Jesus fala, através da parábola, né, a parábola do bom samaritano. Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então, antes da gente ler a parábola do bom samaritano, a gente vai precisar entender quem é o samaritano e por que Jesus escolhe samaritano para falar, o bom samaritano, né? Na verdade, ali seria o bom cristão, a pessoa, aquela que acredita em Deus, aquela que faz os ensinamentos de Deus, né? Então, samaritano ali é a pessoa que vive em Samaria, lá em Israel. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram um grupo de religiosos que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Então, os judeus, quando ele falou, nossa, como é que ele usa samaritano para falar sobre isso? Daí Jesus quer mostrar que qualquer um pode ser bom, né? Qualquer pessoa pode, não precisa acreditar. Eu vou professar a fé cristã, eu vou professar a fé só de a boca para fora, né? Eu sou evangélico, eu sou espírita, e não faz nada direito, né? Não faz o que tem que fazer. Então, Jesus fala que qualquer pessoa, mesmo sem ser da sua religião, mesmo sem seguir, mesmo sem ter um nome, né? Mesmo sem ter um nome, mas que professa a caridade, professa o amor, né? Ele é o bom samaritano. É aquele que vai seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Então, eles viviam na região da Samaria, misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muito os judeus porque ele não rejeitava os samaritanos. Jesus não rejeitava ninguém. Né? Os samaritanos seguiam uma forma modificada da lei de Moisés. Eles acreditavam que o local certo de adoração a Deus era o Monte Gerizim, Samaria, não o Templo de Jerusalém. Então, assim, eles eram contrários ao que os judeus pregavam. Né? Então, quando Jesus fala a parábola do samaritano, ele fala o samaritano como personagem principal, nossa, que susto! Por que Jesus está usando o samaritano? Exatamente para isso, para mostrar que todos podem seguir a palavra de Deus, mesmo sem ter uma nomenclatura, né? E por que parábola, né? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias, aí ele vai usar os personagens, né, para dar uma lição de moral. Então, possui um simbolismo, né? Que cada elemento tem o seu significado específico. Tá? Então, aí a gente começa a parábola do bom samaritano. Ficou uma coisinha aqui na frente, eu não sei se eu consigo tirar daqui. Eu acho que não. Mas é assim,
o judeu, né, levanta e fala: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu coloquei uns desenhozinhos para a gente poder ficar mais interativo, né? Amarás ao Senhor teu Deus, que a gente já tinha lido, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. E aí sim viverás. Mas quem é meu próximo, né? Ele fala, né? Quem é meu próximo? Aí Jesus vai e conta uma história sobre um certo homem que foi de Jerusalém a Jericó. Então, era uma rota de comércio, né, que esses homens andavam. Eles foram de Jerusalém, saiu da casa, né, para comprar alguma coisa em Jericó. Então, a gente tem mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Olha aqui, ó, né? Mais ou menos aqui, esse tanto que eles andavam. Então, eles estavam ali andando, e de repente ele ficou cercado de ladrões que roubaram tudo que ele tinha. E aí ele fica completamente ferido, né? Ele fica ali jogado, os ladrões vão ali, ele fica jogado ali. Em seguida, os ladrões fogem e deixam o homem ali, né, mal, quase morto ali. Um sacerdote, aí começam as pessoas passarem, né? Um sacerdote passava por ali, fazendo o mesmo caminho que o homem ali, quando viu aquele homem jogado. E o que o sacerdote faz? Todo mundo achava assim, não, o sacerdote vai ajudar, né? Não, o sacerdote não ajuda. Passa para o outro lado da estrada. Nossa, e continua o seu caminho, finge que não vê, vira a cara. Quantas vezes a gente faz isso, né? Vira a cara e finge que não vê. E aí fala assim, ai Deus, eu não vi. Então, tô perdoado. É bem assim, né? Não vi, né? Depois de algum tempo, um levita que segue levita é o povo de Israel. O povo de Israel foi formado por 12 tribos, né? E que descendiam dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó era Levi. E o povo que segue o ensinamento de Levi são chamados, o povo é chamado de levita. Então, ó, depois de algum tempo, um levita também passou por ali. Opa, o levita vai ajudar. O homem viu o homem atirado ali, não parou. Passou e seguiu em frente. O homem pede ajuda e não consegue. E aí vem o samaritano. O carinha tá vindo lá de Samaria, passou por ali, ninguém, né? Os judeus falaram, porra, esse aí é que não vai ajudar mesmo, né? Então, a Jesus, ó, mas esse aí, quando viu o homem, sentiu pena dele, parou para ajudá-lo e curar suas feridas. O samaritano teve compaixão, né? E a gente vai ver já já o que é compaixão. Depois disso, o samaritano colocou o homem em seu próprio animal e levou para uma hospedaria ali perto, né? E levou, passou a noite ali, deu umas moedas pro dono da hospedaria. O dono da hospedaria continuou a cuidar dele, né? Até que seus ferimentos ficassem bons e ele pudesse voltar para casa. Aí ele pergunta, né? Na sua opinião, qual foi o próximo do homem assaltado? Ele tinha perguntado lá no início quem era o próximo, né? Qual foi o próximo do homem assaltado? Ah, o que teve misericórdia dele. E Jesus disse: muito bem, vá e faça o mesmo. Ou seja, tenha compaixão dos seus semelhantes, do seu próximo, do seu irmão. E aí a gente vê o que é compaixão. Compaixão é um sentimento de envolvimento com o sofrimento do outro. Só que é diferente de empatia. Empatia, você se coloca no lugar do outro, sabe o que o outro está passando, mas não age para aquilo, não age para melhorar, né? A compaixão tem essa intenção de eliminar o sofrimento do outro. E aí a parábola, ela propõe 3 passos para a realização do amor. Ela diz que você precisa ver, depois ter compaixão e aí agir, né? Então, assim, não adianta também você falar, nossa, que pena que eu tenho dele, né? Nossa. E não fazer nada para ajudar, né? Não fazer nada. Também tá ali o irmão lá, cheio de problemas, ou precisando de uma ajuda, precisando de um ombro amigo, você finge que, no máximo pergunta tudo bem, mas aquele tudo bem, mas aquele tudo bem com vontade que ele diga, tá, tudo bem, né? Para ele não alugar seu ouvido, né? Então, assim, a parábola, ela propõe 3 passos. Você vai ver, você vai ter compaixão
e vai agir. E aí, a pergunta, né? O que é ter compaixão e empatia é o mesmo que compaixão? Não, não é o mesmo. A empatia envolve compreender e compartilhar o sentimento do outro, enquanto a compaixão se concentra no desejo de aliviar o sofrimento do outro. A empatia pode levar ao sofrimento emocional, enquanto a compaixão muitas vezes inspira uma ação construtiva, né? Um sentimento emocional dos dois lados. Ah, mas como assim, do lado de quem tá sofrendo também? Você, coitadinho, vai ser aquela coisa da pena, né? Nossa, aquele sentimento de pena, e você não faz nada, mas deixa aquilo ali acontecer. A compaixão é um conceito mais amplo do que a empatia, pois inclui a compreensão das emoções e a tomada de medidas para ajudar. E aí, ele pergunta, né? Quem é o próximo? Ele fala, Jesus fala, o judeu pergunta, né? Quem é meu próximo, né? E aí Jesus responde: o próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida. Caída metaforicamente, gente, não necessariamente precisa ser caída no chão, né? Mas que precisa de ajuda para se erguer para a vida, para se levantar, para ter um olhar mais altivo, né? Às vezes a pessoa está ali mal, depressiva, precisando de um sentimento depressivo, né? Precisando de uma ajuda. E você chega ali do lado, você fala, você conversa, você traz outras coisas para a pessoa ficar mais, né, alegre e tal. Isso já é ajudar o próximo. Não necessariamente com dinheiro, claro. Barriga, né? Saco, minha avó que falava, né? Saco vazio não para de pé. Ok. Mas e se eu não tenho, né? Muita gente fala assim, eu não tenho como ajudar, eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas e se eu não... Claro, se você tem, maneiro, legal. Mas e se você não tem dinheiro para ajudar, você pode ajudar de outras formas, né? Você pode ajudar indo na casa da pessoa, ajudando, sei lá, a lavar uma louça, ajudando, sei lá, tem tantas formas de ajudar, né? Então, ouvir aquela pessoa. E aí, o item 3, né, o item 3 conclui, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Vou ler só esses que estão sublinhados, depois vocês leem tudo. Essas duas virtudes conduzem à felicidade: caridade e humildade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, né? Os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei os outros o que quereríeis que vos fizessem. Nossa, eu vou fazer com o outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? E aí tem o retorno, né? Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Então, orgulho e egoísmo estão fora disso daí. A gente tem que combater, né? A gente precisa recomendar e fazer a caridade. Ele se limita, Jesus se limita a recomendar a caridade. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? E aí, no quadro... Peraí. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que és apenas figura e alegoria. Os homens, como os que falava, incapazes de compreender as questões puramente espirituais, então, como eu falei lá no início, né? Esses homens dessa época não tinham como compreender essas questões espirituais. Então, Jesus tinha que apresentar imagens chocantes. Você vai morrer, vai ficar no fogo do inferno, vai queimar na vida eterna, para poder impressionar as pessoas. Mas ao lado da parte acessória do quadro, o sentido figurado, há uma ideia dominante, né? Da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. E aí, se a caridade foi praticada, ok, você vai ter
a vida eterna. Então, assim, não adianta você pregar uma fé cheia de leis, uma fé ortodoxa, uma fé, nossa, eu sigo a doutrina, eu sigo exatamente, mas não faz o que tem que fazer, que é a caridade. Então, Jesus coloca o samaritano, que era considerado herético pelos judeus, né, que não acreditava em nada, mas que pratica o amor do próximo acima daquele que é ortodoxo. E falta com a caridade. Cara, o cara cheio de lei, olha lá o sacerdote, né? Cheio de leis, cheio de pose, cheio de não sei o quê, olha lá o levita, né? E não pratica a caridade. Então, ele coloca o samaritano, que ninguém acredita nele, né? Como o personagem que vai fazer a caridade. Então, ele diz que a caridade é a única opção, é a condição única para que se viva a vida eterna, né? Para que se continue na evolução, na jornada do amor ao próximo. E aí, terminando, a gente volta lá no início, o título, Fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, meus amigos, propaga a tua fé através dos teus atos. Então, não adianta você ficar propagando, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou não sei o quê. E seus atos são totalmente contrários àquilo que a sua fé deveria dizer, né? Então, propaga qual seria a sua profissão de fé, na verdade? Sua profissão de fé são seus atos. A nossa profissão de fé são os nossos atos. Né? Você já ouviu as pessoas falarem assim, é crente, olha lá. Mas olha o que está fazendo. Né? Ou seja, claro que isso aí é julgamento, não dá para levar isso em consideração. Mas, assim, a nossa fé deve ser propagada através dos nossos atos. Então, a nossa profissão de fé são os nossos atos. Que assim seja, que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, que os espíritos de luz consigam chegar até vocês através dessa palestra, tenham conseguido chegar até vocês através dessa pequena conversa que a gente teve aqui. E que a gente entenda que devemos ser o bom samaritano. E que o próximo é aquele que está próximo da gente. É aquele que precisa de ajuda. Não adianta fingir que não vê. Não adianta, né? Jesus sabe de todas as coisas. Então, propaga a tua fé através de teus atos. Que assim seja, graças a Deus.